Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia. Olá, você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Este é o episódio da série Coletivos Presente, produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa série, nós vamos apresentar a vocês iniciativas de entidades, coletivos, organizações de bairro e comunitárias durante a pandemia de Covid-19. Eu sou Matheus Henrique e comigo na bancada está Iris Costa. Olá, prazer estar aqui com você, Matheus. Ótimo. Com a pandemia, muitas organizações tiveram que rever o modo como atuam junto a grupos em vulnerabilidade social. Uma dessas organizações é a Gestos, que atua há 28 anos na garantia dos direitos humanos das pessoas soropositivas para HIV e de cidadãos vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. A atividade, que já não é simples em condições habituais, foi ainda mais dificultada com a pandemia de Covid-19. Para conversar sobre isso, convidamos a assistente social da Gestos, Fabrícia Moura. Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde. Para começar nossa conversa, Fabrícia, tu poderia falar um pouco sobre a atuação da Gestos? Bom, a Gestos é uma ONG, né? É uma organização não governamental da sociedade civil que atende pessoas que vivem com HIV e AIDS e populações vulneráveis, né? Nós atendemos adultos, jovens, né, adolescentes, enfim, todas as pessoas com HIV que nos procuram. Nós temos uma equipe, né, de trabalho formada por serviço social, psicologia, temos advogadas, temos uma equipe de 3 psicólogos na instituição, temos o Espaço Saúde, que temos uma enfermeira, né, e a partir desse olhar dessa equipe, nós realizamos o trabalho junto às pessoas com HIV e AIDS. Além de também atuamos em espaços de controle social a nível municipal, estadual, nacional e internacional. Fazemos também trabalhos de formação, né, que nós chamamos de ativistas, que é fazer formação política com pessoas que vivem com HIV para que elas possam estar atuando nos espaços também, né, elas vão conhecer os direitos que elas possuem e também estejam nesse processo, né, de se reconhecer enquanto sujeito de direito e estar na luta pelos seus direitos enquanto pessoa que vive com HIV. E o que mudou com o novo contexto da pandemia, a atuação da Gestos? Tudo. Nós foi tudo muito, muito novo, né, acho que para todo mundo, e para nós que temos um trabalho, né, diretamente com as pessoas, no atendimento presencial. Nós, assim que a Organização Mundial de Saúde ela anunciou que estávamos vivendo um processo de pandemia, né, a instituição, a coordenação, ela decidiu que nós iríamos já trabalhar de forma remota. Então, para também proteger os usuários que a gente atende, né, que são pessoas com HIV, imunodeprimidos, né, que têm já uma imunidade, né, bastante fragilizada. Então nós optamos por fazer esse trabalho remoto. Então nós tivemos que fazer foi todo um processo que até então a gente não vivia. Todos os atendimentos eles ficaram de maneira remota, os atendimentos, os grupos, né, então a gente teve que contar com os usuários através de telefone, através de ligação de WhatsApp, porque alguns deles não tinham acesso à internet, que é uma realidade, porque a gente atende, né, uma população pobre. Então, nós tivemos que pensar várias estratégias, né? Então, aqueles usuários que não tinham, por exemplo, acesso à internet, a gente ligava, e os atendimentos presenciais, eles só ocorriam quando realmente existia uma situação do usuário não ter nenhum tipo de comunicação, que a gente não pudesse fazer esse atendimento. Mas aí a gente conseguiu o atendimento de serviço social, psicologia, o atendimento jurídico, os grupos também foram se adequando, inclusive esse formato que a gente está fazendo aqui, né? Essa entrevista, a gente teve que... Enfim, as novas tecnologias a gente teve que nos adaptar, né? E vivemos também um processo de ter que fazer... como a gente trabalha com população extremamente empobrecida, as pessoas ficaram sem ter
por exemplo, a oportunidade, muitas vezes, de fazer os trabalhos informais que eles faziam, né? Algumas pessoas tiveram seus benefícios cessados, então a gente viu o agravamento da pobreza. Se a gente já atendia antes da pandemia, a gente já via a pobreza, né, das pessoas de forma extrema, a pandemia ela agravou muito mais. Tivemos também que fazer uma campanha para que a gente pudesse dar um suporte também nesse sentido, porque a gente atendeu muitas pessoas em situação de fome, né? Uma situação que o país está vivendo, né? E que a gente viu o rebatimento diretamente nas pessoas que a gente atende. Então, foi tudo muito novo, mas a gente conseguiu, em 2020, né, realizar o nosso trabalho, enfrentando, né, as nossas dificuldades e também vendo quais potencialidades que a gente tinha para realizar esse trabalho. Muito bacana o trabalho de vocês durante a pandemia. Imagino o nível de dificuldade que vocês tiveram que enfrentar em uma condição completamente atípica que ninguém esperava. Nesse contexto, vocês tiveram uma procura maior por outras pessoas que vocês não atendiam antes, ou vocês continuaram atendendo as pessoas que vocês já tinham contato, só que em um formato diferente? Nós já atendemos uma quantidade cotidianamente antes da pandemia bem expressiva, né? E com a pandemia isso duplicou, triplicou. Nós fomos muito procurados, né, para esse tipo de atendimento em todos os aspectos, no aspecto social, no aspecto da psicologia, né? Porque também muitas pessoas entraram em sofrimento por conta do isolamento, né? Enfim, situações de violência e atendimento jurídico, porque as pessoas também, durante esse período que a gente está vivendo de pandemia, somado ao momento que a gente está vivendo no país, né, de violação de direitos, de quebra de direitos, então a gente foi muito procurado, muitas orientações sobre a questão de auxílio emergencial, né, o que as pessoas não entendiam, não sabiam muito como fazer, o que fazer, então nós também fizemos essas orientações, então com certeza a gente teve uma procura muito maior do que a gente já atende na instituição em anos de não pandemia. Mas essa procura foi por pessoas com HIV, ISTs, imunodeprimidas, ou foi da população como um todo? Não, a gente teve algumas situações, né, pontuais de pessoas que não tinham HIV que nos procuraram, né? Por desconhecimento, por não, né, por de repente, às vezes acontece de uma pessoa indicar a outra, né, olha, vai nessa instituição, mas assim, prioritariamente, né, e o nosso grande quantitativo foram pessoas que vivem com HIV. A gente tem umas informações, com a Covid-19, a necessidade de lockdowns e fechamento de fronteiras, ela tem impacto na produção e distribuição de medicamentos, certo? Isso traz um potencial aumento nos custos de abastecimento, de acordo com as UNAIDs. Estima-se que o preço desses retrovirais exportados da Índia tiveram um aumento entre 10% e 25% para o atendimento com pessoas com HIV. Isso houve perca de medicamento e falta de medicamentos aqui na Recife, a gente conseguiu perceber essa mudança? Teve alguma alteração? As situações que chegam para a gente de medicação, nós temos tanto o jurídico da instituição, quanto nós temos uma atuação no Conselho Estadual de Saúde, municipal e estadual, né? Então, a gente ficou, sim, monitorando isso, né, para que a gente sabia que isso poderia ter um impacto, mas nós não tivemos um número expressivo, assim, de pessoas colocando essa dificuldade da medicação, não, até porque os hospitais, eles se organizaram por conta da questão da pandemia também, para fornecer o medicamento para 3 meses, né, 6 meses, dependendo da necessidade de cada usuário. Mas essa questão de medicação, sempre que há, nós atuamos, nós vamos nos conselhos, nós colocamos matérias, né, veiculamos matérias para visibilizar essa situação. Mas teve escape de tratamento de algumas pessoas por causa da pandemia? Teve essa dificuldade no tratamento? Não, pelo menos que nos relataram que chegou no atendimento que a gente fez, não, né? Elas muitas vezes tinham dúvidas de como seria esse processo, né, de medicação, mas a gente teve relato das pessoas estarem recebendo, inclusive, antecipadamente essa medicação. E a gente faz sempre, quando chega algum relato para a gente, quando chega algum usuário
fazendo esse relato, a gente estimula o usuário a fazer denúncia, né, nas ouvidorias dos hospitais, na ouvidoria do Estado e também junto ao jurídico da instituição. Nós vamos acionar o Ministério Público, Defensoria Pública, os órgãos que têm esse poder, né, de fiscalização do Estado. Mas na Gestos a gente não fornece medicação. Essa medicação é fornecida através dos hospitais, né, das policlínicas, onde o usuário ele é atendido pelo infectologista. Nos casos dos pacientes de vocês tiveram pessoas que chegaram a ter a Covid-19, vocês fizeram orientação, como que ficou a situação das pessoas? Algumas delas chegaram a estar imunodeprimidas e tiveram Covid-19. Como vocês atuaram nisso? Sim, nós tivemos casos, sim, de pacientes, né, de usuários da gente com Covid, que relatavam ter tido Covid-19. Então, sempre que a gente atendia e que tinha esse conhecimento, a gente fazia as orientações sanitárias, né, a importância de procurar a unidade de saúde, né, de fazer as recomendações sanitárias e, em alguns casos, a enfermagem da instituição também faziam as orientações para essas pessoas. Então, nós tivemos, sim, alguns usuários nossos que relataram ter tido Covid de forma leve, outros de forma moderada, mas tivemos, sim. Entendi, mas foram reforçados esses cuidados, você tinha comentado que eles são imunodepressivos, então eles requerem um cuidado maior diante da pandemia? Com certeza, com certeza. Inclusive, a nossa estratégia, além do atendimento remoto, também é pensando nisso, né? Que as pessoas, para gestos, as pessoas se locomoverem, transporte público, então a gente também pensou nesse processo para que essas pessoas não precisassem, né? Tá se expondo nos transportes coletivos para poder ir para a instituição, até porque a gente tinha atividades semanais com as pessoas, né? Então, nós fizemos, sim, essas orientações. Entendi. Também teve distribuição de EPI, alguma atividade das gestos que teve, por exemplo, distribuição de máscaras, outra coisa assim? Sim, tivemos sim, distribuição de cesta básica, tivemos distribuição de álcool e tivemos de máscara, né, dos equipamentos necessários para essa pandemia. Tivemos sim. Além da orientação com questão a transporte, essas coisas, tiveram algumas orientações específicas ou alguns cuidados específicos que vocês precisaram ter com esse público em relação à pandemia? Sim, as orientações, né, que são as orientações gerais que a gente tem das recomendações sanitárias, né, a questão de evitar a questão de aglomeração, de realmente como eles precisam ir para o hospital, fazer consultas. Os hospitais, eles não pararam o serviço, né, eles precisavam, agora cada profissional e cada médico, ele ia a partir da necessidade de cada usuário para fazer essa programação para que o usuário estivesse o menos tempo possível no hospital. Então, nós fizemos, sim, as orientações, né, da questão do uso da máscara, da higienização das mãos, da importância, né, de com o sistema imunológico, no que for possível, né, fortalecido, porque a gente vê que as pessoas com HIV, né, elas são grupo de risco para a questão da Covid-19. Então, nós fizemos, sim, orientações. Você comentou também que no início da pandemia vocês se mobilizaram, fizeram campanha para arrecadação de alimentos. Eu cheguei até a ler notícia, na época eram para 120 pessoas em condição de extrema pobreza e tal. Essas campanhas que vocês fizeram, vocês conseguiram ter o resultado que vocês esperavam? Por quanto vocês conseguiram manter essas doações ou foram doações pontuais no início da pandemia para as pessoas que estavam precisando? Como é que foi esse auxílio mais com questão da alimentação e enfim, essa área? Não, inicialmente, a gente tinha feito a campanha para 120, né, famílias, só que, como a gente teve uma demanda muito maior que isso, então nós fomos buscar, continuamos com a campanha para a gente buscar muito mais. Então, a gente deu muito mais do que 120 famílias, em torno de 220 famílias nessa média. Então, a gente conseguiu manter
essas doações até janeiro desse ano. A gente conseguiu manter e agora a gente, né, está em busca. A pandemia está voltando novamente com toda a força. Então, a gente percebe que as pessoas novamente estão voltando para a condição que a gente teve, né, o ano passado, daquele momento mais do lockdown. Nós continuamos com as nossas campanhas, né, para a gente tentar garantir o máximo que a gente puder também esse ano, esse suporte a essas pessoas que atendemos. Continuamos em campanha. Certo. Fabrícia, uma outra coisa, ficou um pouco mais uma dúvida que surgiu. Essas pessoas que falam sobre, que possuem, né, HIV, possuem AIDS, no caso, né, elas comentam sobre o isolamento por causa do preconceito e tal. Com esse isolamento social foi meio que um afastamento, um isolamento meio que duplo da pessoa. Os psicólogos foram atentos a isso, a assistência social teve esse comprometimento de auxiliar essas pessoas sobre o isolamento social, sobre essa solidão que a pessoa sente? Sim, a gente, nós sempre defendemos, né, a todo esse tempo, essas medidas sanitárias, a importância do isolamento social, e aí, como eu já tinha colocado, aí que a gente tentou, nós fizemos com que esse atendimento fosse um atendimento multidisciplinar, né, então, cuidar das questões do ponto de vista social, também do ponto de vista, né, desses sofrimentos, do campo psi mesmo. Então, a gente tem uma equipe de psicólogos que fizeram também, que ainda estão fazendo os atendimentos remotos para essas pessoas, porque também houve esse impacto na vida dessas pessoas, né, desse isolamento. Eu acho que na vida de todo mundo, né, todo mundo teve que se reorganizar, se readequar, né, mas se a gente considerar, por exemplo, a população que a gente atende, que é uma população extremamente pobre, que mora em comunidades, né, extremamente empobrecidas, então muitas vezes não, com certeza esse rebatimento ele é muito maior na vida dessas pessoas. Então tivemos também uma quantidade imensa de pessoas buscando a psicologia também para esse suporte, né, esse atendimento e esse apoio no sentido de como lidar com essa pandemia, como lidar com essas questões, como lidar com o isolamento social, enfim, essas questões. Então, nós buscamos, no nosso trabalho, atender esses usuários dessa forma mais integral, dessa forma, né, onde a gente possa, todos os aspectos que envolvem, né, a pessoa que vive com HIV e com o agravamento também da pandemia. Como é que eu posso dizer? Tudo se complexificou. Nós, no nosso trabalho, nós buscamos, né, fazer a parte desse integral, né, desse usuário que a gente atende, para que a gente possa estar, né, dando esse suporte no sentido da psicologia, do serviço social e do atendimento jurídico quando existe, por exemplo, casos de violação dos direitos. Muitas pessoas, nesse período de pandemia, tiveram seus benefícios cortados, e a assessoria jurídica teve que entrar com ação, né, teve que, inclusive, continuar acompanhando os casos que a gente já tinha na instituição em relação à violação de direitos antes da pandemia. Esses direitos, como a senhora fala sobre direito a medicamentos, direito a consultas e dinheiro, essas coisas? Não, direito à medicação, né, quando acontece essa violação, direito aos benefícios sociais. Então, algumas pessoas com HIV que tinham acesso ao auxílio-doença, por exemplo, fizeram perícia médica e o benefício foi cortado. Pessoas que deram entrada em benefício do campo da assistência social e também não tiveram o direito reconhecido. E todos os outros direitos, né, que as pessoas com HIV possuem, que vieram a ser violados durante esse período de pandemia, ou até antes da pandemia, mas que a gente já estava em acompanhamento. Entendi. Mas você percebeu alguma alteração, se antes da pandemia eram essas perdas de direitos eram maiores ou menores do que durante a pandemia? Porque a pandemia meio que centralizou um tema, né? E que certo que outras coisas ficaram um pouco mais afastadas. A pandemia, ela agravou todas
todas as questões sociais, né, agravou tudo que se refere a direitos, na minha concepção, eles se agravaram. A pandemia, ele agravou muito mais, a pobreza, a fome, a falta de acesso das pessoas às políticas públicas, então, tudo isso se agravou. Muitos serviços, né, as pessoas não tiveram o acesso que tinha antes, porque muitos serviços ficaram voltados para a questão da Covid, né, tudo foi, por exemplo, na Previdência, as pessoas estão esperando muito tempo para poder fazer uma perícia médica, para poder fazer, né, todo o procedimento, para poder ter acesso aos benefícios, e essa dificuldade ela já existia, e com a pandemia, essa dificuldade se agravou. Em questão à testagem, vocês conseguiram acompanhar se as pessoas que vocês atendiam estavam sendo testadas, se elas conseguiram fazer exame, PCR ou teste rápido ou alguma coisa para confirmar se elas estavam tendo Covid, se não estava, ou ficou mais na parte do teve sintoma, se isola, vocês tiveram esse acompanhamento? Na GEST nós temos a testagem para o HIV, né? Na instituição a gente faz a testagem para o HIV. A testagem do Covid, quando a gente tinha alguma pessoa que nos procurava, né, com essa questão, com essas dúvidas, a enfermagem da instituição, ela fazia esse acompanhamento desse usuário, né, para saber se ele fez a testagem, se foi positivo, e quando positivava, fazia todas as orientações que eram necessárias, do isolamento. Sim, a gente fez a partir da enfermagem da instituição. Matheus, tu tá mudo. Desculpa. Era só para perguntar sobre se essas marcações para fazer os testagens eram por agendamento, faziam uma campanha antes. Fazia através do contato da instituição, do telefone da instituição, as pessoas ligavam, e aí, um dia na semana, a enfermeira estava lá para realizar as testagens. Bom, essa é praticamente o encerramento da última pergunta, Fabrícia. Eu queria saber os meios de contato para as pessoas que se interessaram, que precisam de ajuda também da Gestos. Como é que fazem para entrar em contato com a ONG para tentar receber auxílio também e ajuda perante a diversas questões, né? Nós temos o nosso telefone, né, o 3421-7670. Temos também o nosso site, o site da Gestos, e no nosso site temos a nossa página do Instagram e do Facebook. A Gestos tem o Instagram e tem o Facebook também. E para gente que quer ajudar de alguma forma, como é que a gente pode ajudar a Gestos? Aí você pode entrar em contato, né, com a instituição através das nossas redes sociais ou através do nosso telefone de contato. Nós temos uma profissional de mobilização e captação de recursos que fica nesse processo de, né, buscar recursos para a instituição. Inclusive, nós estamos com a campanha para que a instituição, de sustentabilidade da instituição, né, uma campanha que eu posso encaminhar para vocês também, essa campanha, para que vocês possam divulgar, e através dos nossos contatos, as pessoas podem entrar, fazer esse contato com Mariana, que é a nossa responsável pela questão de mobilização de recursos, e ela vai dar todas as informações, dizer como é que a pessoa pode fazer as doações e para a instituição. Uma última pergunta. Eu queria saber qual foi, uma forma de resumo, quais foram as maiores dificuldades do grupo de HIV durante a pandemia. Nossas maiores dificuldades, né? Nós, como eu coloquei, nós tivemos que nos adaptar a essa nova forma de trabalho da instituição, né? Que foi tudo muito novo para a gente, novo para os nossos usuários também, né? Nossas dificuldades, né, em relação à questão do agravamento da pobreza das pessoas que a gente atendia, né, de termos que fazer essa campanha de forma mais massiva, para que a gente pudesse fazer com que essas pessoas pudessem ter esse suporte, inclusive de segurança alimentar, que é uma condição tão importante para as pessoas que vivem com HIV, porque elas tomam medicações, né, que precisam ter uma boa alimentação. Então, elas já vivem numa condição de extrema pobreza, e a pandemia agravou muito mais. Então, nós
tivemos essas dificuldades, né? A dificuldade de cada vez mais a gente vê as pessoas com seus direitos violados. Então, na verdade, foram desafios, né? Foram desafios a partir das dificuldades que a pandemia trouxe. Nós fomos desafiados, né, a mudar a nossa forma de trabalhar e dar conta de todas essas questões, mesmo dentro dessa modalidade remota. Então, nós consideramos que nós conseguimos fazer, sim, né, o trabalho, superar essas dificuldades, esses desafios que a pandemia nos trouxe e seguimos com o nosso trabalho, com os nossos usuários, buscando atender da melhor forma possível, tentando garantir o maior acesso a direitos que eles possam ter. É isso, a pandemia foi uma caixinha de surpresa que ainda estamos, né, tendo que se reinventar a todo momento. Nós encerramos este episódio da série Coletivos Presente, agradecendo a assistente social da Gestos, Fabrícia Moura. Também agradeço a Iris e a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais ou pelas rádios Universitária FM, 99.9 MHz, e Paulo Freire, AM 820 kHz. A produção deste episódio foi feita por mim, Iris Costa, juntamente com os meus colegas de curso, Adeilson Inácio, Agnes Vitoriano, Danilo Melo, Larissa Valentim e Matheus Henrique. A orientação foi da professora Ivana Festini, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na edição e apoio técnico, Beto Farias e Paulo Santos, do Laboratório de Imagem e Som LIT. Você encontra outros episódios da série Coletivos Presente nos canais do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire e do LIT. Obrigado. Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia.